aula 4, parte 2, ou seja, a matéria de fato que é da aula 4. A gente vai falar basicamente de equações exatas, fatores integrantes. Sei que a gente já falou disso antes, mas a gente vai tratar num outro caso agora. Basicamente, a gente vai pegar aquelas equações que são exatas, né? Então a gente já viu que se elas são exatas, são de classe 1, definidas no aberto. No caso em que Mn é um campo gradiente e tem um potencial V, Mn satisfazem isso aqui, a gente sabe como resolver. Ou seja, as soluções vão estar contidas em curva de nível. A gente viu também que ser um campo gradiente, de fato, é equivalente a essa condição 2, no caso de ômega essencialmente conexo. O que a gente quer estudar agora é um caso meio patológico, que é o seguinte. Quando você tem uma equação diferencial tipo essa equação 1, mas você não tem essa condição 2. As funções envolvidas não satisfazem isso. Você não tem my igual a nx, por exemplo. Bom, quando a gente tinha problema em equações de primeira ordem, a gente multiplicava por um fator integrante, multiplicava por uma função lá e via o que acontecia. Totalmente inspirados nisso, a gente vai fazer isso. A gente vai simplesmente multiplicar a nossa equação por uma função μ, só que agora como a gente tem funções coeficientes aqui que dependem de xy, a gente vai fazer nosso fator integrante depender de xy também. E o objetivo é tentar ver se desse jeito essa equação é exata. Ou seja, se desse jeito eu vou conseguir escrever esse pedaço aqui como um vy e esse pedaço aqui, por exemplo, talvez como um vx. Uma condição que é equivalente a isso quando as funções têm boa regularidade é essa igualdade entre derivadas parciais. Eu preciso que a derivada parcial com respeito a y do μ vezes m, que é esse termo aqui, eu preciso que isso seja igual a derivada parcial com respeito a x do μ vezes n, que é esse pedaço de cá. Se você deriva isso aqui usando a regra do produto, você vai chegar à conclusão que essa igualdade é equivalente a essa igualdade. Eu tirei os argumentos x e y aqui só para não ficar muito polido. Então, se você quer achar um fator integrante que meio resolva o seu problema, ou seja, facilite encontrar um potencial, a priori pelo menos, então você precisa achar uma função μ, um fator integrante que resolva isso. Bom, aí agora a coisa começou a ficar complicada, né? Porque agora eu tenho aqui dependência de duas derivadas parciais de μ, não pode não ficar muito bonitinho. Por que funcionava muito bem da outra vez? Funcionava muito bem porque a gente procurava fatores integrantes que dependiam só de uma variável. Muito bem, então vamos supor que nosso fator integrante só depende de uma variável. Então vamos supor primeiro que o μ de xy não depende de x, ele só depende de y. Se ele só depende de y, a derivada dele com respeito a x é zero, μx é zero. Então se você olhar nessa condição aqui, o μx vai dar zero, então vai sobrar só 1 sobre μ vezes menos m μy igual a my nx, que é essa condição. Agora ficou mais fácil achar esse fator integrante, porque a gente pode integrar isso aqui, integrar com respeito a y, né, para resolver o problema do lado esquerdo. Se a gente integra com respeito a y, então a gente fica com ln de y aqui e fica com a integral desse termo que está na direita com respeito a y. Usando aquele truque de passar para exponencial, a gente encontra uma expressão para o fator integrante. Nota, isso só foi possível porque a gente supôs que ele só depende de y. Essa hipótese é forte, é o que dá, é o que tem para hoje. Bom, o que acontece? O que eu vou fazer com esse fator integrante agora? Você acha o potencial. A gente construiu aquele fator integrante para dar certo. Então você vai ser capaz de achar um potencial que satisfaz essas duas equações agora. Integrando aqui, você vai ter essa integral, você integrou com respeito a y, então você pode ter esquecido de uma função de x. Por outro lado, você integrou essa aqui com respeito a x, pode ter esquecido de uma função de y. Essas integrais, em geral, não são muito complicadas. Se você tinha funções iniciais boas, classe C2, por exemplo, você sempre vai encontrar o potencial. Essas integrais pode ter que usar funções parciais, integral por partes, mas enfim, rapidamente vocês conseguem resolver. Então a gente acha o potencial, achado o potencial resolveu o problema, ou seja, o potencial, as curvas de nível do potencial vão ser uniões de soluções da real. Vamos ver isso no exemplo como funciona.
Uma coisa importante, assim, quando eu falo que mi só depende de y, acaba que isso aqui também só depende de y. Vou voltar uns slides só para mostrar onde está isso. Ou seja, eu estou falando que o mi só depende de y. Então, este lado aqui, esse termo só depende de y. Como isso é igual a isso, e isso aqui tem que depender só de y. Beleza? Estou falando isso porque os livros em geral começam... vamos fazer o caso em que nx menos ny sobre m só depende de y. Pô, mas de onde vem isso, né? Vem do fato que você exige que mi só dependa de y. Pois bem, tem um EDO aqui. 3x² menos y² vezes y' menos 2xy é igual a 0. Então, primeira coisa, você percebe que isso aqui, quando você faz a conta dos termos, só depende de y. Então, a gente pode procurar um fator integrante que só dependa de y também. Para fazer isso, a gente vai resolver aquela expressão do fator integrante. De novo, recomendo não decorar nada. Se decorar, você vai acabar errando uma letra ou outra. Deduz, rapidinho você deduz que a expressão tem que ser essa aqui para o mi de y. No nosso caso, a gente resolve essa integral aí, a gente vai ficar com e a menos 4 ln de y, que se simplifica para isso aqui, né? Você joga esse menos 4 para cá, vai ficar ln de 1 sobre isso a quarta, cancela aí com ln, beleza, esse é o fator integrante. O que a gente faz com esse fator integrante? Multiplica a equação, é assim que a gente estava fazendo. Então, multiplica a equação. Agora sim você procura o potencial. Procurar o potencial aqui é só integrar. Se você integra isso com respeito a x, você vai chegar nessa expressão. Se você integra isso aqui com respeito a y, você vai chegar nessa expressão. Então, basicamente, a solução é a segunda expressão, né? Comparando as constantes ali. Então, você chega aqui, um possível potencial é esse. E aí, as soluções do EDO tem que cumprir essa condição, ou seja, x² sobre y de x ao cubo mais 1 sobre y de x é constante, que é y dx, né? Não é y dx, quando eu ponho, não devia ter colocado, devia ter deixado só y, já que eu estou fazendo isso. Mas enfim, achamos aqui, todas as curvas desse jeito são soluções de EDO, são compostas por soluções de EDO. Então a gente fez isso supondo que o fator integrante dependia só de y. É claro que você pode fazer a mesma coisa supondo que o fator integrante só depende de x. Se isso acontece, então a derivada dele com respeito a y é zero, né? Então esse termo vai dar zero. E aí, algebrismo, vai um para lá, vai outro para cá, e você chega nessa equação. Chegando nessa equação, a mesma estratégia de antes, né? Integra tudo com respeito a y, vai dar um ln, usa o truque do exponencial, e você chega nessa expressão do fator integrante. De novo, nem pensar em decorar isso, a dedução, isso gasta 40 segundos, então é facinho. Achado esse fator integrante, multiplica a equação e vai achar o potencial muito fácil. Aí eu deixei aqui como exercício para vocês fazerem isso. Ver se você consegue achar um fator integrante que só depende de x ou que só depende de y e aplica a técnica. Aí é bastante limitado você supor que o fator integrante só depende de uma ou outra variável. Mas a técnica, ela funciona por uma enorme quantidade de casos. Tenta depois provar essas duas afirmações aqui. Por exemplo, pode acontecer disso aqui ser função de xy. Nesse caso, você vai achar o fator integrante muito fácil. Você vê que o fator integrante é uma coisa que depende de x vezes y. Essa é a hipótese que tem que usar para procurar o fator integrante. E aí um caso também muito interessante, que é muito útil em modelagem, é quando você tem uma equação diferencial onde m e n são funções homogêneas de mesmo grau. Se elas são funções homogêneas de mesmo grau, então essa expressão sempre funciona como fator integrante. Cuidado que às vezes o livro escreve 1 sobre mx mais ny. Ops, esse não existe esse então, não existe isso. É produto mesmo, não é derivada parcial. Então, se m e n são funções homogêneas de mesmo grau, 1 sobre x vezes m mais y vezes m é um fator integrante. Pensa aí como que se faz esse exercício. E depois eu gravo a aula 4, parte 3 e talvez a parte 4. Estou tentando fazer vídeos menores, porque já com esse em vídeo
coisa ficar muito grande, vai ficar muito chato, né? Parte 3 a gente vai falar sobre curvas, como são as curvas de solução. Parte 4 a gente vai fazer redução de ordem. Então a gente vai pegar algumas equações de ordem superior a 1, fazendo uma mudança de variável e cair no caso do grau 1 para aplicar os métodos que a gente já sabe. Isso aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.